É melhor você ficar alerta. O mundo em que você vive é só uma fachada. Tem um outro mundo por trás dele. O mundo verdadeiro. Gente, infelizmente essa é a realidade das coisas, né? Mas vamos falar hoje de um tema bastante importante que tem que ser falado, né? Seguindo essa introdução inicial, sobre o que de fato de verdade você está vivendo e o que de fato de verdade você acaba abrindo mão, que poderia ser uma solução, mas acaba sendo colocado de lado, e como é que essa relação te afeta de fato de verdade, de você deixar de fazer as suas próprias coisas, tá? Pagar para outra pessoa fazer, beleza? Eu tenho aqui, que eu prometi para vocês que eu ia fazer um vídeo, né? É um mero símbolo, tá, gente? O que está escrito aqui na charge aqui, não leva em consideração não, tanto, né, no caso. Mas a gente pode encarar que era assim na monarquia, tá, gente? O que está escrito aqui na charge, né? Bom, vamos lá, né? Vamos falar sobre isso, né? O centro das decisões está baseado no poder público. O poder público é o que vai decidir tudo, de uma certa medida, do que como que vai ser a sua vida. E como que o poder público, de fato de verdade, ele vai decidir como que vai ser a sua vida? Você tem que entender como que funciona o serviço público, né? A ideia de um funcionamento de uma cooperativa, que é o que a gente está vivendo, ela acaba surgindo na Inglaterra. A Inglaterra, ela tinha um problema muito forte de arrecadação de imposto, porque quando as pessoas viviam na área rural, a monarquia inglesa ela não conseguia fazer uma arrecadação expressiva. Ela queria gastar mais, mas esbarrava nas limitações físicas e nas capacidades de produzir aquele que era dono de terra suas próprias coisas. Ele não tinha tanta motivação de trabalhar de uma forma freneticamente como hoje, porque ele tinha a sua propriedade e ele poderia produzir. Então o que a monarquia ela se permitiu, através daqueles que vendia para fora, fazer para poder aumentar a arrecadação? Expulsar as pessoas da sua própria propriedade e empurrar essa massa para as fábricas, tá? Que ali começou a primeira revolução industrial. Quando ela tira aquela galera da sua propriedade, ou permite, tá? E aquele pessoal vai tudo para o centro, ela consegue aumentar sua arrecadação de uma forma muito maior do que antigamente, né? Eu acho que depois eu vou trazer para você essa estatística de quanto, né? Não sei se era 6, 7 ou 10 vezes maior, ou 12 vezes maiores do que ela arrecadava. Como a Inglaterra naquela época, ela estava em expansão territorial, expansão de mercado, criando colônia, tinha a questão da escravidão, tinha a questão também do tributo das colônias, tinha a questão também de troca de mercadoria de outras nações, ou seja, as nações ainda não conheciam essa troca de mercadoria como hoje acaba acontecendo, com um pouco mais de intensidade, mas com mais equilíbrio, né? Porque cada um ainda mantém os seus costumes, a sua cultura dos seus produtos, tá? Ela conseguiu levantar muita arrecadação e, consequentemente, ela se tornou a Inglaterra, no século 17, 18, uma das nações mais poderosas no mundo, tá? Porque ela era uma máquina de expansão territorial, também de escravidão, e também porque ela conseguia importar para outros países o seu produto e aí fazer a troca ali na época de metálicos, né? No caso, ouro e prata. O que isso tem a ver com a realidade minha, sua e de todos que estão vivendo? Aí a gente vai chegar nesse ponto, e esse é a maior besteira que a gente cometemos, de não aprender a fazer nossas próprias coisas. Se você observar claramente, historicamente, o problema das grandes monarquias sempre foi a arrecadação.
A Inglaterra, ela conseguiu resolver esse problema, que foi o quê? Expulsar as pessoas da propriedade e botar as pessoas para trabalhar fragmentado, né? Sobre uma profissão. Logo mais para frente isso acaba acontecendo com uma profissão, tá? Até então era só um trabalho sem qualificação profissional. Então o que acontece de fato de verdade, né? Quando o Brasil ele decide adotar também um trabalho de mercado, o que acontece de fato de verdade é que quando o governo ele começa a incentivar as pessoas a sair da área rural e ir para a área urbanizada, ele não estava melhorando a vida dele. Ele estava, desculpa, tá, gente? Barulho de carro aqui, são meia-noite, não tem jeito, tá? Quando o governo ele decide incentivar, né, as pessoas morar numa cidade urbanizada, concentrada, e decide incentivar o desuso da área rural, essa seria a palavra correta, ele estava resolvendo um problema de arrecadação. E, consequentemente, quando ele resolveu o problema de arrecadação, porque ele nunca conseguiu conviver com aquilo que ele tem, e no próximo explicação eu vou explicar essa questão, o que aconteceu de fato de verdade? Né? Ele conseguiu extrair muito mais do que ele extrairia se a pessoa produzir. Mas também ele colocou a sua fonte de receita, né, que são os seus pagadores para poder manter ele no poder, em total risco, né, de vida e de extinção, né, que acaba acontecendo hoje, né, ou seja, substituição do trabalho humano pela mecânica e pela eletrônica, e assim também o poder público deixar de existir, já que a fonte de arrecadação é de pessoas humanas, né, e não de mecânica e nem de eletrônica, né, porque não são seres humanos, né, aí estaria em conflito com muitas constituições do mundo se adotasse que a mecânica e eletrônica também é um ser humano que tem direitos e deveres, tá? Então, basicamente, já está matando hoje aqui a sua arrecadação, porque não reconhece a grande maioria das leis do mundo. Então, quando ele passa a extrair de tudo aquilo que o ser humano precisa comprar na urbanização, ele passa a ter uma arrecadação muito grande. Uma vez que o homem já não produz as suas próprias coisas na sua propriedade, não faz as suas próprias coisas na sua propriedade, não cria, não faz os seus afazeres, e passa a ser dependente daquele salário para poder ter tudo aquilo que ele precisa. Então ele passa a arrecadar bastante. E foi o maior adianto para o poder público, né? Porque ele conseguiu ter a centralização da arrecadação da nação toda. Essa aí é a primeira parte de introdução para vocês entenderem. Então, consequentemente, aquela população, quando a gente vê nas primeiras greves e nas primeiras movimentações sociais, era justamente aquela situação que não dava para poder conviver com aquela realidade. E como ele sempre foi ensinado a ser dependente, né, do salário e da profissão, muito pouco poderia fazer para se defender, né? Porque quem controla a realidade controla as pessoas, né? A parte física, a parte abstrata, a parte visual. Então ele controla todo aquele ambiente porque ele que é o centro das atenções, né? E o que tem isso a ver, essa arrecadação, né? E esse benefício que o poder público lhe teve em relação à nossa vida, tá? Agora vai ser o X da questão e agora vai ser a grande virada para vocês entenderem essa explicação não só bem básica, né, mas bastante clara para vocês entenderem. Para o poder público, foi o melhor negócio que ele fez, gente, tá? Não só para o poder público, mas para aquele que controla também a hierarquia do trabalho, tá? Mão de obra barata. Por quê? Porque o poder público, quando ele desestimulou as pessoas a viver numa área rural e incentivou as pessoas a viver numa área urbanizada, ele conseguiu arrumar vários tipos de forma de arrecadação. Por quê? Qual foi a proposta que o poder público ofereceu para aquelas pessoas, né, naquela época? Né? Não dessa forma como estou falando, né, mas eles venderam a ideia de um Estado moderno, uma ideia de um Estado eficiente. Né?
Mas qual foi a proposta que eles fizeram para aquele pessoal lá que escondeu o verdadeiro benefício que iria beneficiar muito o poder público, e não é à toa que a gente vê desde a história da República altos salários do poder público, né? A ideia era a seguinte, né? As pessoas iriam deixar de fazer suas próprias coisas, tudo aquilo que elas sabiam fazer na área rural, tudo, e iria trocar isso por uma profissão. E dessa profissão que ela tivesse, os 99% das coisas que ela deixou de fazer, mais a fração de bilionésimo ou milionésimo, né, no caso, né, porque ela deixou mais de 99%, então tá. Dessa fração, tá, que é a única coisa que ela vai saber fazer ali, meramente um exemplo. Vamos supor que a pessoa sabe fazer só pão. Ela teria que extrair naquela profissão de fazer só pão tudo aquilo que ela deixou de fazer para poder, através daquela profissão, ter as coisas que ela deixou de fazer. Então, o que aconteceu de fato de verdade? As pessoas ficaram dependentes do salário para que, através daquele salário, tudo aquilo que ela deixou de fazer, ela obter com um salário. Evidentemente, gente, que essa conta não fecha. Se a grande maioria das pessoas trabalha, tá, sonhando um dia se tornar rico e se tornando um dia se tornar bem de vida, nessa lógica, matematicamente é impossível disso acontecer. Por quê? Como que uma pessoa que só sabe fazer pão, ela vai ser rica? Essa conta não fecha. Porque os 99% das outras pessoas vai fazer as coisas para ela de graça, sem haver uma compensação. Se você entendeu, você sabe que esse é o motivo porque muita gente nunca para de trabalhar. Por quê? Porque matematicamente os 99% a pessoa não vai conseguir extrair do seu único salário. A pessoa está presa. Está presa em quê? Em deveres e obrigações que ela não sabe fazer, então ela tem que trabalhar para poder pagar tudo aquilo que ela não sabe fazer. Para o poder público foi o melhor negócio, porque tudo que envolve dinheiro é arrecadação de imposto. Para o contribuinte que banca o serviço público, foi o pior negócio. Por quê? Porque ele viveu dentro de uma realidade racionada, limitada e muitas das vezes sem perspectiva de vida de subir na hierarquia, por conta que a hierarquia do setor privado é de família. Se o pai morrer, vai deixar para o filho e assim por diante. E dentro da hierarquia do serviço público, geralmente se coloca o quê? Familiares. Então, a ideia de o nome técnico de mobilidade, esquece, joga fora isso aí, tá? Então, para o poder público foi o melhor negócio. E para os contribuintes que largaram a área rural, de aprender a fazer suas próprias coisas, cuidar das suas próprias coisas, produzir a sua alimentação, a sua vestimenta, a sua higienização, o seu tratamento de água, o seu tratamento de esgoto, o seu transporte, foi o pior negócio. Que condicionou o ser humano a passar a vida toda trabalhando por aquilo que ele não sabe. E se esforçando dentro daquela profissão, tirar tudo aquilo que ele precisa. Essa conta nunca vai fechar, né? Vamos lá, né? Falei que o vídeo hoje seria bom. E ele vai ser, como falei, prometi para vocês, né, gente?